Xandão, Bétega e violência política. Esse vídeo aqui ele é bastante importante, tá? Esse vídeo ele vai elucidar muita coisa que às vezes confunde e indigna você que está assistindo o vídeo, tá? Porque eventualmente você deve ter acompanhado não só a cobertura sobre o nosso caso, tá? O espancamento e a tentativa de latrocínio, ou seja, tentativa de roubo seguido de morte do João Bétega, que aconteceu na UFSC e que está sendo investigado pela polícia e que não vai ficar barato. Ela teve uma determinada cobertura, que foi assim, cobertura vinda do Jovem Pan, Revista Oeste, Antagonista, alguns veículos mais à direita. A grande imprensa não tratou. A Folha deu uma notinha tentando zombar do que aconteceu, tá? E a maior parte da imprensa negou, as televisões todas foram negando. Depois entrou a Band, a Record falou que ia dar, mas não deu. Fato é, eles abafaram o caso, tratando a violência contra um jovem que nenhum crime cometia, que não estava fazendo nada de errado, como algo aceitável. E esse é o ponto. Dias depois, tá, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi para Roma com a família dele e ele foi envolvido numa querela, uma briga, tá? Aparentemente, essa por enquanto é a versão principal, o Alexandre de Moraes ele foi xingado pelas pessoas, ali no avião ou no aeroporto, e o filho dele acabou sendo atacado por um rapaz, esse rapaz foi, agrediu ele com um soco e tal, e isso caiu na imprensa. A imprensa basicamente começou a tratar aquilo como um pandemônio, falando da violência política do bolsonarismo, que o bolsonarismo é uma expressão do fascismo, que o fascismo precisa ser destruído, blá, 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 blá. O Fantástico deu, todos os veículos de imprensa deu, foi um pandemônio. Começaram todos a se preocupar com a questão da violência política. Ai, a violência política nos nossos tempos. Ai, a violência do bolsonarismo. Ai, a figura do homem branco enquanto um ente capaz de exercer a violência a todo custo. Blá, 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 blá. Tá? Eu também vi, da parte da esquerda, não apenas a justificativa, tá, para a violência contra o João Bétega. A esquerda, ela justificou, celebrou e deu risada. Afinal, tentaram reduzir uma agressão que houve 10 pessoas agredindo não só ele, como o Faustino e o Costenaro e o Matheus Batista, como se fosse, foram duas e-girls, simplesmente porque nas fotos que a gente divulgou dos agressores, constavam esse rapaz de cabelo azul e essa moça, ou moça, sei lá, esse ser aí de cabelo amarelo. O problema é que eles convenientemente ignoraram as imagens dos outros nomes que estão aqui na tela, tá? Essas pessoas aqui, que vocês estão vendo, são agressores também do caso e estão muito longe de ser meninas. Na verdade, eles estão muito longe, inclusive, de ser estudantes, tá? E pelo que a gente ficou sabendo com pessoas que nós fomos conversar após a agressão, são pessoas que provavelmente trabalham com, vamos dizer, a distribuição de determinados materiais químicos para o entretenimento da rapaziada. Tá? Então, temos ali uma parceria, uma simbiose envolvendo tráfico, envolvendo estudantes, que precisa ser investigado. Inclusive, aparentemente, não estou falando que está acontecendo, com a anuência de uma reitoria. Mas a esquerda fez meme, brincou, não, foi, eles apanharam de girls, tá? Foi uma régua que foi apresentada e tudo mais. E aí a gente entende o padrão. Veja, eu quero colocar nesses termos aqui, porque é o seguinte, vamos lá. É óbvio que a agressão, se houve, e parece que houve uma agressão contra o filho do Alexandre de Moraes ou contra o Alexandre de Moraes, está tendo uma guerra de versões nas redes sociais, por isso que eu estou colocando isso. E acho que as imagens do aeroporto elas vão ser bastante elucidativas. Eu acho que é abominável. É abominável. E eu acho que se o bolsonarismo fez isso, e antes mesmo assim, o ato de ficar querendo atacar o cara em tudo quanto é canto, você só transforma tudo em algo muito pior. Mas o ato do bolsonarismo em querer ficar fazendo esse tipo de confronto físico, e eu não nego que eles sejam capazes de fazer isso, porque eu outro dia fui com o Arthur para fora do Brasil, fomos atacados no aeroporto por um bolsonarista. Ele queria ir pra porrada com a gente, aí quando a gente falou, beleza, vamos, aí ele arregou. Mas isso acontece. Isso acontece, assim, a figura do bolsonarista exaltado, que quer ir pra porrada e quer falar verdades e tal, cara que tá idiotizado, acontece. Basta ver o que aconteceu dia 8. Mas, e a violência redentora da esquerda? Por que a violência da esquerda é dada pela imprensa como, vamos dizer assim, um ente da realidade, que você é obrigado a lidar com ele? Com a violência, se vem de um bolsonarista, você tem que ficar indignado. Com a de um esquerdista, parece que ele tem uma licença poética para exercer a violência. Se você perceber, para a imprensa, o MST é um movimento válido que existe. Então, o ato de cometer crimes por parte do MST, ou seja, o ato de invadir propriedades, ou o ato de um militante de esquerda agredir alguém que entre na universidade dele ou na faculdade dele, é considerado pela imprensa um ato válido. Ele não é analisado em termos objetivos como um crime.
Ele tem uma interpretação especial porque eles acham que esta categoria, que é o representante do pensamento de esquerda supostamente antissistema, esse representante pode fazer o uso de uma violência porque ele está, vamos dizer, dentro de uma lógica de uma guerra de classes, fazendo um enfrentamento que eles consideram não apenas justo. Eu não estou nem entrando na qualificação se é justo ou não. Ele é um dado da realidade. Para eles é como se esse conflito sempre existisse e sempre devesse existir, portanto, não temos que ficar, vamos dizer, trazendo luz a um determinado problema, porque isso que é um problema, isso é um dado da realidade. Tal qual a Martin Bully coloca o crime como um dado, sim, que você precisa lidar, porque, afinal de contas, o criminoso ele foi oprimido pelo capitalismo, ou as pessoas usando um relógio estão ostentando, portanto, devem ser roubadas, tá? Esse pensamento, meus amigos, para você que você é uma pessoa mais à direita, você não entende esse pensamento, porque ele não entra na tua cabeça. Mas na cabeça de um jornalista, na cabeça de um militante de esquerda, esse pensamento, ele faz parte da lógica do pensamento dos caras. Entendeu? O cérebro deles funciona dessa maneira. Eles não pensam de outra maneira. Então quando você tenta explicar isso pro cara, não entra na cabeça dele. O jornalista, ele não fica indignado, porque na cabeça dele, ora, se o Bétega, que é de direita, entrou na UFSC, é natural que ele tome uma surra. Os caras lá vão bater nele. Ele precisa apanhar, porque afinal de contas, a função daqueles que estavam naquele lugar é bater e expulsar qualquer um que tenha um pensamento divergente. É natural. Quando você concebe isso, aí você entende algumas coisas. Você entende o porquê a infiltração do pensamento de esquerda em espaços de poder, judiciário, poder político, imprensa, gera a naturalização de comportamentos aberrantes perante o restante da sociedade. E por isso que o pensamento de esquerda precisa ser derrotado, e por isso que os agentes políticos de esquerda precisam ser muito derrotados, eles precisam ser expulsos dos seus espaços democraticamente, antes que alguém fale qualquer coisa, tá? E 2, você também precisa entender que não adianta você cobrar a imprensa de que haja uma cobertura correta disso aí, porque isso seria dar à imprensa a premissa de que a imprensa é neutra e que ela olha de forma objetiva para os problemas e os cobre. Então você tem os fatos acontecendo na sociedade e a imprensa vai olhar objetivamente para a agressão contra o João Bétega, tal qual a agressão contra o filho do Alexandre de Moraes, como 2 agressões que merecem ser alvo, vamos dizer assim, de uma cobertura crítica. Mas não. Ela não é equidistante, isso, até a esquerda clássica, enfim, faz uma crítica muito pesada à imprensa por conta disso, né? Não é essa objetividade, essa suposta neutralidade é uma mentira, e nós, da direita, tem que parar de se comportar como se fosse uma poliana, achando que a imprensa é algo além de um partido político. A imprensa tem agenda própria, a imprensa tem visão de mundo, os seus jornalistas têm suas visões, e eles vão cobrir tal qual um partido. O que nós temos que ter é cada vez mais um espaço à direita que faça cobertura. Por exemplo, eu sempre fui muito crítico da Jovem Pan, só que eu nunca achei que a Jovem Pan devesse deixar de existir. Pra mim, a Jovem Pan tem que existir. Pra mim, a Revista Oeste tem que existir. Pra mim, o Antagonista tem que existir. Pra mim, a Cruzoé tem que existir. Tem que existir. Eles fizeram a cobertura do nosso lado. E a Folha, o que que é? A Folha é um veículo de esquerda. A Folha é um veículo de esquerda, natural, um veículo progressista. Se abrir um jornal da Folha de São Paulo, tá, o impresso, é só matéria, porque é esportes, aí vai lá, é a mulher que não sei o que, o trans que quer jogar bola, não sei o que, vou lá, economia, é a empresa verde que não sei o que, é um veículo progressista, natural que seja, tem direito de existir e ser combatido também, se for o caso. Mas ela não é um veículo neutro e objetivo, assim como o Globo não é, a Rede Globo não é. Então quando você cobra deles neutralidade, você está apenas dando a eles o poder de se colocar como alguém que está acima do bem e do mal, e não é o caso, tá? Então proteja a Jovem Pan, como a gente está fazendo igual ao Sleeping Giants, e ajude a Jovem Pan a melhorar, e combata o outro lado, porque são formas de fazer política diferentes, exercendo cobertura da imprensa. Quando você entende dessa maneira, isso te liberta um pouco e faz você trabalhar melhor. Nós temos que trabalhar melhor com foco, tá? Nós temos lados aí. E eu falo isso sendo um Renan, de um movimento político de direita, que faz parte de uma direita, cuja força majoritária, que ainda é o bolsonarismo, mesmo em queda, é muito ruim. E a gente combate ela, inclusive, e é natural, dentro do seu campo, você ter os combates internos, porque o bolsonarismo é cheio de problemas, o bolsonarismo é autoritário e tudo mais. Só que o outro lado é o outro lado. Nós disputamos poder no fim do dia com o outro lado. E é com eles que nós devemos nos confrontar, tá? Então, eu queria trazer esse problema, que tá todo mundo pedindo pra falar, mas pedir pra vocês esse passo de maturidade. Vocês não derem esse passo à frente, tá? Vocês vão ficar sempre suscetíveis ao jogo deles. O jogo deles é se colocar como os defensores da verdade, da objetividade, da neutralidade, enquanto nós somos loucos faccionais. Não é assim que funciona. É isso, galera. Espero ter gostado. Beijo e abraço pra todos vocês.
inscreva-se, 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 inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.